Seja bem-vindo a mais um podcast. Eu, particularmente, estou super feliz com a nossa convidada, porque eu sou apaixonada no trabalho dos terapeutas ocupacionais. E hoje a gente tem uma top aqui. Eu sou a doutora Francine Moreira. Trem bom é coisa boa, né, Francine? É... Meu nome é Andréia Diniz. A convidada de hoje foi indicada por uma super amiga que já esteve aqui no nosso podcast. Então, eu vou deixar ela se apresentar. Bem-vinda, Tatiane. Seja bem-vinda ao Special Talk. Eu espero que você tenha a oportunidade aqui de falar um pouco mais sobre a terapia ocupacional. Mas primeiro eu quero que você fale pra gente como você chegou até aqui. Como que você escolheu a terapia ocupacional? Porque a gente sabe que é uma área que até pouco tempo era desconhecida, né? Sim. Tem poucos cursos que ofertam a terapia ocupacional. Então, gostaria que você falasse pra gente sobre tudo isso, sobre a sua história e como você veio parar aqui hoje. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É um prazer, né, estar aqui com vocês, conhecê-las e poder falar um pouco dessa profissão que é minha paixão aí há quase 20 anos, né? Originalmente, eu queria ser jornalista quando crescesse, né? Mas aí eu fui fazer aqueles testes de orientação vocacional e aí saiu a terapia ocupacional. E eu nunca tinha ouvido falar. Falei, gente, que profissão é essa, né? O que é isso? Aí, por coincidência, eu tive um familiar que nasceu com uma hidrocefalia e precisou procurar uma profissional de terapia ocupacional. Eu acompanhei, né, a consulta, acompanhei a intervenção e achei, assim, muito interessante a forma como era a terapia, né? Os atendimentos, achei tudo muito lúdico e gostei bastante. E aí, resolvi dar uma chance, né, para terapia ocupacional. Prestei e passei, né? Eu sou do interior de São Paulo e passei numa faculdade próxima, em Ribeirão Preto, né, na USP. E amei o curso, sou apaixonada até hoje, indico para todo mundo que pergunta. E dentro do curso eu conheci a psiquiatria infantil. E aí eu vi qual era o meu propósito no mundo, né? E aí, tô aí até hoje. Mais ou menos assim. E, Tatiana, o que dentro da área da terapia ocupacional, porque assim, nós atendemos muitos pacientes com necessidades específicas. Eu, particularmente, 90% dos meus pacientes são autistas. Uhum. E eu amo, né, trabalhar com os terapeutas ocupacionais, porque grande parte dos meus pacientes tem alterações sensoriais e são vocês que nos ajudam. Uhum. Mas eu queria que você explicasse o que o terapeuta ocupacional faz, de fato. Uhum. Né? Trabalha essa parte da sensorialidade, mas é só isso, né? Porque eu sei que é bem mais ampla a atuação de vocês. Sim, sim. O terapeuta ocupacional é basicamente o profissional que faz a conexão, né, entre o cotidiano, entre a rotina e a saúde de uma pessoa. Então, por exemplo, uma criança, né? Quando chega uma criança para mim, eu sempre pergunto para os pais: como que é a composição dessa família? Qual tem sido a maior dificuldade dentro dessa família? Essa criança tá na escola, consegue frequentar a escola? É uma criança que brinca? Ela tem amigos? Ela faz escolhas? Ela consegue realizar as atividades de autocuidado, né? Dentro da faixa etária que ela tem com independência? É uma criança que come de tudo? Ou ela tá seletiva já? E aí a gente já vai partindo, né, para seletividade alimentar. É uma criança, né, que dorme sozinha, que tem um sono bom. Então, o terapeuta ocupacional é o profissional que ele se preocupa com a rotina, com o cotidiano, com as coisas que compõem a nossa vida aí na maior parte do tempo, né? E é isso que a gente atua nessas atividades todas. A gente fala atividades dentro do setting terapêutico, né? Então, se é uma criança que, por exemplo, tá indo na escola, mas a professora me traz, ele não consegue escrever, a letra tá muito ruim, não acompanha a turma. Eu faço uma avaliação específica e vejo por que essa criança não está conseguindo acompanhar a turma. Qual é a dificuldade de fato? Aonde eu posso ajudar? Ele precisa de uma adaptação? Uma tecnologia assistiva ou uma adaptação do material em si, ele não está compreendendo. Então, é o profissional que vai, né, no contexto de desempenho da criança para entender qual é a maior dificuldade dela lá. Entendi. Certo.
E aí, eu te ouvi falando e eu já pensei em várias coisas para o consultório. Já pensei até para o meu casamento. Olha, eu vou mandar o Leandro, por exemplo, para consertar a letra, para conversar sobre o nosso relacionamento. Quem sabe eu tenho umas atividades de vida que ele não tem feito muito bem, não. Mas e aí? Eu queria que você contasse pra gente se você já teve alguma experiência com seus pacientes em que você teve que acompanhar o trabalho, sei lá, o desenvolvimento para as habilidades para que esse paciente frequentasse o consultório odontológico ou contasse alguma outra experiência de algum paciente seu, um caso real da sua vida, A introdução da trabalho, higiene oral, alguma coisa nesse ou, sentido. por exemplo, a introdução de algum tipo de alimento, porque a gente sabe a importância dos alimentos para que todo o aparelho estomatognático se desenvolva, os músculos, enfim, a mastigação é muito importante. Sim. A gente tem pacientes, por exemplo, que se alimentam exclusivamente de alimentos líquidos. Então, eu queria que você contasse um caso, 2 casos, 3 casos. Esse lugar é ótimo. Traga. Olha, eu sou quase mineira, de tanto caos que eu tenho pra contar, viu? É isso que a gente gosta. Mas assim, eu tô pensando de um mais recente que foi tão boa, assim, a experiência, né? É uma menina que tá comigo desde os 9 meses de idade. E hoje ela já vai fazer 5 anos. E ela nunca tinha ido, né, ao dentista. E aí, eu já vinha falando com a mãe há algum tempo. E eu tinha dito isso pra vocês, né? Eu tava contando pra elas nos bastidores, né? Que às vezes a criança, quando tem um diagnóstico, os pais esquecem que o diagnóstico é uma coisa a mais, mas que ela continua sendo uma criança, tem que ir ao pediatra, tem que ir ao dentista, tomar as vacinas. Então, a terapia acaba acrescentando na rotina daquela criança, mas ela não deixa de ter, né, as mesmas obrigações das outras. E aí, essa paciente, eu falando com a mãe, falei, olha, a gente precisa fazer a escovação diária, né? Senão nós vamos ter um problema sério com ela. E a mãe, ela não aceita. E, de fato, ela tem uma sensibilidade oral grande, né? Uma sensibilidade tátil. E aí, a gente começou a fazer dessensibilização. E lá na Pax, onde eu atendo, a clínica fica dentro de uma fazenda, né? Então, é uma área verde muito grande. A gente tem tucanos, tem pavões, coelhos, né? Uma bicharada toda. E aí, os tucanos são quase que coterapeutas nossos, porque eles ficam sempre ali na minha porta. E aí, eu fui brincando com ela e ela gostava demais do tucano, que o tucano queria vê-la escovando os dentes, que a gente ia escovar os dentes do tucano. Aí, a gente escovou os dentes de um jacaré e tudo isso para trazer a aproximação com a escova de dentes, né? E a gente foi fazendo isso primeiro sem o creme dental, depois com o creme dental. Depois a gente foi pensando na escova elétrica, que ia melhorar também a questão da sensibilidade para a introdução de alimentos. Sim. E no consultório, para a gente usar a nossa, que é elétrica também. Isso. Que roda, né? Tem água, enfim. Que treme, né? Então, toda aquela questão. E depois a gente partiu para histórias sociais. Aí toda a equipe sempre trazia esse tema. Toda a equipe, né, fazia os tratamentos de todos os bonecos e bichinhos, né, mostrando como seria no dentista, mostrando foto e tal e tal. E ela amou o dentista, né? Então, foi uma surpresa muito grande pra gente. A ida ao dentista acabou sendo um evento e ela ficou muito feliz. Ah, que bom. E a gente foi fazendo isso, assim, né, devagar, mas hoje ela já frequenta com a frequência que é esperada mesmo. E tá super bem, foi ótimo, né? Isso faz pouquíssimo tempo. Então, foi uma experiência muito positiva. Então, já mudei. Meu marido vai ter que ir, não. Acho que eu vou ter que ir. Pensa, é uma das minhas pacientes mais difíceis. É mesmo. Odontofóbica, tem medo de atendimento morro odontológico. de medo de dentista. Eu não acredito. Eu não gosto do metal encostando no dente. E é uma coisa assim, muito então, primária. Mesmo. Tem que fazer uma dieta sensorial com ela. Eu não gosto do garfo encostando no dente. Entendi. Não é só sabe, os aparelhos, né? Não é só os instrumentais odontológicos. Eu não gosto. Mas eu acho que a gente ainda pode evoluir muito também. Eu acho que esses relatos são importantes porque a gente tem um desenvolvimento grande, por exemplo, de materiais da estética, de resinas. Mas a evolução de outros instrumentais, ela acaba ficando para trás, porque o interesse da população não é tão grande assim. Então, por exemplo, esses dias eu vou passar por uma restauração.
Eu achei, assim, o processo todo, ele muito vulnerabilizante. Você deita numa cadeira, você abre a boca, você se entrega para um profissional, você não sabe o que está acontecendo, tem barulhos, tem gostos, tem muita coisa, treme dentro da boca da gente. Sim. Então, assim, são sensações que a gente não está acostumado no dia a dia mesmo. E Uhum. tudo isso causa alguma reação na gente. Em mim, luta ou fuga. Eu fico, ou eu vou partir para cima dele, ou eu fujo pela porta. Eu posso escolher um caminho, mas não de ficar ali, né? Então, Entendi. às vezes eu falo para Francine, a gente muitas vezes faz milagre na cadeira, porque assim, você colocar, né, uma criança ali que não entende todas essas sensações e dizer para ela, eu vou fazer procedimento odontológico em você, é uma coisa muito difícil. Uma Uhum. coisa muito difícil. Eu entendo quando é criança, mesmo adulto, né? Quando ele não se permite, né? Uhum. Realmente passar por aquela situação. Porque hoje ainda é uma situação que ela vulnerabiliza, né? A criança, a pessoa. Eu acho difícil. É, de fato, né? É. Você gosta de dentista? Assim, eu acho que é uma pergunta, assim, difícil, né? Eu não tenho problemas em ir ao É o dentista. dentista. Mas, assim, dizer que eu Não é gosto, eu gosto de super fazer agradável. massagem. Né? E ao dentista É. não é, assim, uma coisa, É né? verdade. É verdade. Tatiane, e você trabalha na Pax Kids, na parte de psiquiatria infantil, auxilia na psiquiatria infantil. Sim. E quais são os maiores desafios que você tem com os pacientes que têm os transtornos mentais? Uhum. Porque uma coisa é a gente fazer todo esse trabalho de dessensibilização com o paciente que tem ali uma cognição bem preservada, né? E com esses pacientes que têm essas limitações, quais são os maiores desafios, assim, que você tem lá? São muitos, né? Mas antes eu queria até voltar ao ponto que ela disse, né? Que a estética tem evoluído muito e que as outras áreas ainda deixam a desejar. Eu acho que o autismo, né? Ainda mais assim, hoje em dia, quando tomou essa proporção que tomou, a gente tem aí Uhum. famílias muito engajadas, né? Profissionais que abraçaram a causa mesmo. E isso tem trazido muitos benefícios nesse sentido. Então, Com certeza. muitos produtos, muitas áreas têm tentado fazer as suas evoluções, né? Modificar os seus produtos para atender essa clientela. E eu considero isso, assim, um benefício muito grande que o autismo trouxe para Não todos, deixa de né? ser uma estratégia de inclusão, né? Sem dúvida, sem dúvida. A própria terapia ocupacional deve muito ao autismo, Uhum. né? Porque antigamente, assim, quando eu me formei, não tão antigamente, né? Tem. Isso, Semana passada. quase. Mas todo lugar que eu ia, eu tinha que explicar para as pessoas o que era um terapeuta ocupacional, Uhum. né? E aí, assim, você ouvia de tudo. Fisioterapeuta ocupacional, né? Psicólogo ocupacional. Então, as pessoas não entendiam muito bem que isso era uma profissão, né? Que era uma área. E depois, com o advento do autismo e com a necessidade desse profissional e a comprovação científica, né, do quanto a terapia ocupacional auxilia no desenvolvimento dessas pessoas, a gente teve aí um boom, graças a Deus, né, na profissão. Então, hoje, a gente tem uma demanda muito maior, uma busca muito grande por esses profissionais e tá até, assim, em falta no mercado. Então, o autismo deu essa guinada, né, na profissão. E aí, em relação Aos desafios. aos desafios, né, que a gente enfrenta. Eu acho que são vários, mas assim, o que mais me chama a atenção, muitas vezes, é a dificuldade das famílias em se tornarem ativas no processo, né? A gente até percebe, assim, eu estava comentando outro dia isso com uma amiga. Quando a criança tem um diagnóstico muito pequenininha, a família parece que vem, assim, naquela gana, né? Querendo buscar várias terapias, querendo que a criança melhore, buscando o que puder fazer. Quando a criança chega na faixa etária dos 5, 6 anos, parece que as famílias dão, muitas vezes, uma desanimada, sabe? Assim, Cansada já, né? isso. Na busca do diagnóstico também. Exato, né? E aí eu acho que você acaba, assim, entendendo, a ficha cai de fato, né? Que algumas limitações vão ficar e que você vai precisar se manter nesse processo de terapia e de busca constantemente. E acho que isso traz, assim, uma dificuldade muito grande. E aí a gente precisa resgatar essas famílias para que elas entendam o quanto que a participação delas
é fundamental para que essas crianças, essas pessoas deslanchem, né? Uhum. E então isso, assim, é uma das limitações que eu entendo como maiores, principalmente dentro da infância. Porque a criança é dependente, Uhum. né? Então a criança precisa de uma família que participe, que se engaje, que tenha interesse, que comemore cada conquista. E quando a gente, às vezes, tem uma família que se mantém afastada, né? Que muitas vezes deixa só por conta de uma babá ou de um outro cuidador, o progresso não é o mesmo. A gente percebe. E nós percebemos isso nas nossas realidades também, né? No consultório odontológico, o quão é importante o suporte ali, de uma pessoa que já tem aquele vínculo afetivo, até que haja uma transferência do vínculo para nós profissionais. E o atendimento odontológico é diferente das outras terapias. Porque o paciente, ele não vai assim, vamos fazer 20 horas semanais, vamos fazer X horas mensais de tratamento odontológico. Não. Ele vem para nós esporadicamente, a cada 3, 6 meses, 1 ano. É uma coisa pontual. Pontual. Né? Então, assim, o recurso que nós temos de fazer com que aquele indivíduo desenvolva a habilidade de escovar os dentes, reforçar as nossas orientações, é o treinamento dos pais. Então, nós precisamos da participação efetiva das famílias. Né? E é muito bom você falar isso para que a gente reforce isso com os familiares dos nossos pacientes. O quanto eles são importantes nesse processo. Sim. Né? E a gente observa muito isso. A gente manda um material para os pais, orienta como fazer a história social para prepará-lo para a consulta odontológica. E a gente depende deles. Porque não é viável para a família ficar trazendo no consultório semanalmente ou várias vezes na semana, né? E contamos com a parceria com os outros terapeutas. Sim. Que geralmente é quem nos dá o suporte, né? O psicólogo, os assistentes terapêuticos, são aquelas pessoas que nos ajudam a fazer esse treinamento, né, do paciente para que ele chegue redondinho. Igual o caso que você acabou de relatar, né? É isso que a gente precisa dessa, é uma força-tarefa. Exatamente. Eu sempre coloco, né? Eu falo para os pais, assim, quando eu dou a devolutiva depois da avaliação, eu entrego o relatório e faço um momento de devolutiva com os pais. E aí eu falo para eles, né? Olha, de tudo que eu falei aqui, hoje, o que eu queria que você levasse, assim, para reflexão, porque as outras coisas eu vou repetir com frequência, é que é preciso envolver para desenvolver. Né? Então, que se a lindo. gente não... Vamos publicar, eu li no livro, vou anotar. Perfeito. Né? Então, eu falo, não tem como você querer que seu filho se desenvolva, que a sua criança progrida, né? E traga aí coisas que você tá como demanda, se você não se envolver nesse processo, né? Então, depende muito dessa parceria entre todos nós, né? Todos os envolvidos. Com certeza. E a gente falou muito de profissionais que ajudam, mas a gente sabe que alguns profissionais, às vezes, acabam atrapalhando, né? Eu queria que você falasse com a gente como que você poderia orientar, por exemplo, um recém-formado de odontologia. Ele foi montar o consultório dele, ele vai começar a atender pacientes e, às vezes, ele vai receber pacientes neurodivergentes, né? Ou com questões sensoriais. Questões sensoriais. O que você poderia dar de conselho para essa pessoa que está montando o consultório hoje? Ou para a gente, né? A gente vai como montar melhorar o ambiente. Como a gente pode melhorar esse ambiente odontológico para receber essa pessoa que tem uma alteração sensorial, porque, né? um lugar que tem estímulo sensorial é no consultório odontológico. A gente acende a luz na cara do paciente, é barulho o tempo inteiro, né? Os nossos produtos têm o cheiro do dentista, então tem um monte de estímulo. Tem muitos estímulos, de fato. Mas, assim, o que eu percebo que às vezes ajuda bastante essas crianças é ter a opção. Porque muitas vezes o profissional de odontologia não tem um conhecimento aprofundado sobre transtorno de processamento sensorial, né? Que é o que impacta essas crianças e muitas vezes dificulta com essas atividades. Então, por exemplo, tenha no seu consultório a possibilidade de um abafador de ruídos, né? Um óculos escuro que essa criança possa colocar
por causa da luminosidade. Uma tela que ela pode se valer para assistir alguma coisa que ela goste, que seja de preferência, enquanto faz o tratamento. Mostre através de figuras e imagens, né, o que vai ser feito, o que vai acontecer. Você falou, né, criança com a cognição preservada, a gente tem uma facilidade maior para a explicação. E as crianças que não têm essa cognição preservada, é sempre importante que elas tenham uma aproximação antes mesmo, né, de ir para fazer o tratamento, que elas conheçam o ambiente, que elas vejam como é que funciona, que elas tenham acesso a imagens, né, a historinha do que vai acontecer, do que é esperado, porque pelo menos elas vão tendo uma aproximação com esse contexto e vão se valendo de alguns marcadores do que é esperado, né? O dentista também precisa ser um profissional com paciência. Sim. Às vezes, a gente vai com um projeto de fazer lá uma restauração, Sim. alguma coisa, né? Que vai envolver muitos passos. E aquela criança não tem tolerância para tudo aquilo naquele dia. Sim. Então, é importante que tenha a possibilidade de fazer uma pausa. Às vezes, a criança dá uma andada, uma circulada, né? E depois retornar para a cadeira para terminar o procedimento, ou até mesmo, se tiver a possibilidade, num outro dia. Sim. É sempre importante a gente prezar pelo controle emocional, né? Pela regulação emocional. Se aquilo tá indo muito além do que a criança é capaz de suportar, às vezes a gente forçar a barra vai impedir que tenha um processo ali de uma volta prazerosa, de que aquilo não seja um empecilho para a criança fazer futuros procedimentos. Ótimo, perfeito. Né? Viu por que eu não gosto de dentista? Porque você me traumatiza. Coitada, até Você parece. Não entregou uma Ah, Não, mas você não gosta é do metal do dente, tem nada do barulho. Eu vou confeccionar um material novo para te atender. Combinado, tem que me mostrar sua foto. Ela usa gota, Tá que dá vendo? previsibilidade. Não, pra mas a paciente. gente faz isso. E, Tati, o papo tá ótimo. Nossa, eu falo assim, eu sou apaixonada pela atividade de vocês. Eu, assim, sou fã dos terapeutas ocupacionais, porque eu vivo diariamente os benefícios, né, que a terapia ocupacional traz para os nossos pacientes e o quanto a gente tem transformado essas realidades. Só para te dar um exemplo em números. Todo mundo pensa, o paciente autista, a maioria precisa de anestesia geral, de sedação. Os nossos é cerca de 3 a 5% que precisa. Por quê? Bacana. Porque a gente tem essa consciência que nós precisamos trabalhar em equipe. A gente escuta, né, aquele profissional que tem essa expertise e fala, olha, faz isso no consultório, da mesma maneira que a gente tem oportunidade também, então na hora que você for orientar, orienta dessa forma. Então, esse trabalho tem funcionado muito para nós. E assim, é muito bom te ter aqui, ter te ouvido. E eu quero que você fala onde que você atende, faz o seu merchan, como que as pessoas podem te encontrar, né? Qual que é o seu Instagram, como que te acha, porque agora é o seu momento merchan aqui no Special Talk. Fala dos seus cursos também. Fala como que tudo. acessa o link, avisa a gente aí. Eu não sou muito boa nisso. Não, mas é ótimo. Qualquer coisa a gente escreve depois na legenda e fica ótimo também. Não se preocupe, você vai falar assim, olha, esqueci, mas vai dar certo. Não, tá bom. Bom, eu atendo na Pax Kids, né? Atendo em consultório. Meu Instagram é @TatianeGrigolato, com 2 T's. Lá tem o link da bio com tudo, né? Supervisão, consultoria. A gente faz um trabalho com escolas, com outros profissionais, com famílias, muitos atendimentos online. Então, assim, o que for possível e que estiver dentro da área da terapia ocupacional, podem me procurar, que eu faço com o maior prazer, né, em ajudar vocês a divulgar a profissão e sempre prezando pela melhor qualidade de vida dos nossos pacientes. Perfeito. Tati, foi ótimo. Foi muito incrível. Eu vou te levar lá pro meu consultório para me ajudar a ser atendida por essa dentista. Eu vou te que encaminhar eu essa amo. paciente aqui. Tá bom. Realmente, eu acho que eu sou uma paciente difícil. Mas foi ótimo, foi muito gostoso estar aqui com você. Eu acho que só engrandece, né, a nossa prática, estar com profissionais tão qualificados quanto você.
A indicação veio de uma pessoa muito querida também. Então, assim, eu acho que a gente só agrega, né? Às vezes a gente, na odontologia, a gente vive muito isolado. E aí, quando a gente percebe que se a gente extrapolar, a gente consegue ser mais, consegue ser melhor para esses pacientes, a gente acaba tomando esse caminho e não tem mais volta, né? A gente se torna uma grande aldeia mesmo de pessoas que são realmente quase ativistas, né, de uma causa. Sim. Então, muito obrigada. Foi incrível o Special Talk de hoje. Eu queria só te agradecer muito, tá? E eu queria deixar as portas do nosso consultório abertas. Inclusive, a gente tem alguns pacientes que são acompanhados por TO, algumas terapeutas ocupacionais já vieram até nós para acompanhar o paciente em loco, né? Realmente ali junto na cadeira. Então, eu acho o trabalho de vocês muito incrível e eu espero que a gente só continue com esse trabalho lindo e maravilhoso. E aí, depois eu vou querer conhecer lá seu trabalho. Tá de Lá na portas Pax. abertas. Vamos, Com certeza. já é a segunda vez, né, que a É. gente ouve desse trabalho lindo lá da Pax, É. a gente ainda não foi. Mas quem Aham. sabe a gente vai lá Não, um fiquem dia à vontade, tomar um vocês vão café. adorar, é apaixonante. Então Que tá, bom. obrigada. Tá? E eu quero agradecer vocês também que nos acompanharam em mais um Special Talk. Se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações, curta, compartilhe e te espero no próximo episódio. Esse foi o Special Talk de hoje. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. tchau, até mais.